A cidade não dormia. O som dos carros, das buzinas impacientes, das sirenes que cortavam a noite, tudo isso fazia parte da orquestra urbana que embalava os esquecidos. Aqueles que não tinham mais endereço, nem teto, nem sonhos. Gabriel caminhava, entre as sombras, carregando nos ombros o peso de um passado que ninguém via. Seu rosto estava encoberto por uma barba rala e o capuz do casaco gasto. Os olhos, profundos e escuros, revelavam uma dor antiga. Ele não pedia esmolas, apenas andava, como se procurasse algo que ele mesmo não sabia nomear. 3 anos antes, ele era outro homem. Engenheiro de software, criador de soluções inovadoras, palestrante requisitado. Tinha uma esposa que amava com toda a alma e um filho de 5 anos que era seu raio de sol. Mas o destino, com sua crueldade silenciosa, ceifou tudo numa noite chuvosa. Um acidente, um caminhão desgovernado, um hospital, uma última despedida coberta de lágrimas e silêncio. Desde então, Gabriel vagava. Primeiro perdeu a casa, depois os amigos e, por fim, a si mesmo. A dor o tornou invisível para o mundo. Preferia o anonimato das calçadas ao julgamento dos conhecidos. Ninguém reconhece um homem quebrado quando ele não quer ser visto. Naquela noite fria, ele havia encontrado abrigo debaixo de uma marquise na Avenida Paulista. Estava sentado com os joelhos junto ao peito, observando as luzes da cidade refletirem nas poças de água. Foi quando ouviu os gritos. Do outro lado da rua, uma mulher tentava se desvencilhar de 2 assaltantes. A bolsa foi puxada com violência. Ela caiu de joelhos e um dos homens levantou o braço, empunhando algo que brilhava. Uma faca. Gabriel reagiu por instinto. Correu como não fazia há meses. O coração disparado, o corpo respondendo à adrenalina que percorria suas veias. Um dos ladrões percebeu sua aproximação e fugiu. O outro não teve tempo. Gabriel o derrubou com um golpe no peito. A faca caiu. A mulher se afastou, trêmula, mas ilesa. "Está bem?" perguntou ele ofegante. Ela o encarou com olhos arregalados. Era jovem, talvez 30 e poucos anos, de cabelo escuro preso em um coque sofisticado, e vestia um casaco caro que agora estava sujo e molhado. "Sim, Obrigada", disse ela, ainda assustada. Gabriel se virou. O homem caído gemia, atordoado. Sem dizer mais nada, Gabriel se afastou. "Espere!" ela gritou. "Por favor, me diga seu nome." Ele não respondeu. Apenas desapareceu na noite. Nos dias seguintes, a mulher, Helena Vasconcelos, não conseguiu tirar aquele homem da cabeça. Ela era herdeira de uma rede de empresas agrícolas, mas também conhecida por sua atuação social. Ainda assim, nunca tinha sentido uma dívida tão profunda quanto a que sentia com aquele desconhecido. Tentou procurá-lo pela polícia, pelas câmeras da rua, pelo relato de outros moradores de rua. Nada. Gabriel, por sua vez, tentou esquecer o que aconteceu, mas algo dentro dele havia despertado. Aquela mulher, seus olhos assustados, sua voz. Havia sentido algo que há muito não experimentava. Propósito. 3 semanas se passaram. Era uma manhã ensolarada, algo raro naquela época do ano. Gabriel estava sentado em uma praça próxima ao centro, observando as crianças brincarem. Tinha conseguido um pão com mortadela de um comerciante generoso e o comia devagar, como quem saboreia o pouco com gratidão. Foi quando sentiu uma sombra se aproximar. "Achei você." Ele ergueu os olhos devagar. Era ela, Helena. "Eu procurei por dias. Consegui identificar você por uma câmera da rua. E depois, segui as pistas." Gabriel desviou o olhar. Não precisava fazer isso. Precisava. "Sim, você salvou minha vida e desapareceu como se nada tivesse acontecido, porque eu não quero nada. Nem recompensa, nem atenção." Ela se sentou ao lado dele, com a postura ereta de quem nasceu em berço de ouro, mas com um olhar humilde que destoava da imagem. "Eu não vim oferecer dinheiro, vim oferecer uma chance."
Ele a encarou cético. Chance? Tenho uma propriedade no interior, uma fazenda. Meus pais construíram tudo do zero, mas eu administro hoje. Preciso de alguém inteligente, observador. Você parece ser os dois. Gabriel soltou um leve sorriso triste. Eu sou um homem quebrado. Não sirvo para nada disso. Você é o homem que enfrentou 2 assaltantes para salvar uma estranha. Isso já diz muito. O silêncio entre os dois foi cortado apenas pelos sons da praça, crianças rindo, pássaros cantando, um mundo que continuava girando, mesmo quando os corações paravam. Eu não tenho onde cair morto, disse ele sem rodeios. Mas pode ter onde recomeçar. Os olhos dela não carregavam pena, mas respeito. Isso tocou Gabriel mais do que ele estava disposto a admitir. Me dê um dia, ele pediu. Só um. Dou o tempo que precisar. Mas não desapareça de novo. Helena se levantou, estendeu um cartão com um número escrito à mão e se foi. Gabriel ficou ali por mais 1 hora, olhando para o cartão como se ele fosse uma porta que ele não sabia se queria abrir. Mas no fundo, algo dizia que talvez, só talvez, fosse hora de tentar. O céu da manhã seguinte estava limpo, de um azul que quase parecia uma promessa. Gabriel acordou antes do sol, como sempre fazia. Ainda estava no banco da praça onde dormira, mas naquela madrugada não sentiu frio. A voz de Helena ecoava em sua mente como uma melodia que não se deixava esquecer. Pode ter onde recomeçar. Ele olhou novamente o cartão. O número estava ali, firme, direto, como um convite silencioso a dar o primeiro passo. Gabriel nunca teve medo de decisões. Seu passado era feito delas, mas aquela decisão não era sobre um trabalho, era sobre voltar a viver. Caminhou até uma lan house, usou parte das moedas que havia guardado e ligou. Alô? A voz de Helena soou clara, mas surpresa. É Gabriel. Houve uma pausa. Ele ouviu o alívio na respiração dela. Que bom ouvir sua voz. Quando pode vir? Hoje, se ainda quiser. Quero. Muito. Me passe onde está. Eu vou te buscar. Ele hesitou por alguns segundos. Depois disse o nome da praça. 2 horas depois, um carro preto, discreto, mas luxuoso, parou perto da calçada. Helena desceu do banco de trás. Usava roupas simples, jeans e uma camisa branca. Mesmo sem maquiagem ou adornos, era linda, e o que mais chamava a atenção era a expressão leve, sincera. Pronto? E perguntou com um sorriso tímido. Gabriel assentiu. Ainda não sei se é uma boa ideia, mas estou aqui. Helena não respondeu. Apenas abriu a porta e esperou que ele entrasse. A viagem foi longa. O carro cortava as estradas do interior, cercadas por campos verdes e nuvens que pareciam dançar sobre as colinas. Helena respeitou o silêncio de Gabriel durante boa parte do caminho, como se soubesse que as palavras certas precisavam de tempo para nascer. Por que faz isso? Ele perguntou finalmente. Isso? Me oferecer ajuda, me tirar da rua. Você não me conhece. Ela olhou pela janela antes de responder. Porque você me salvou sem me conhecer e porque sei como é sentir que o mundo não tem mais lugar para você. Ele a encarou surpreso. Você? Perdi minha mãe muito nova. Meu pai se afundou no trabalho. Cresci em meio a cifras, propriedades e decisões. Mas dentro de mim era só silêncio. Só consegui respirar de novo quando comecei a olhar para fora da bolha, conhecer pessoas de verdade, sentir a dor delas, aprender com elas. A dor, quando aceita, vira sabedoria. Gabriel virou o rosto, encarando a estrada. Havia uma verdade, simples e brutal, nas palavras dela. Chegaram à fazenda pouco depois do meio-dia. A propriedade era imensa, com campos bem cuidados, estábulos ao longe e uma casa grande de madeira nobre e janelas abertas que deixavam a luz entrar com generosidade. Não era ostentação, era elegância com alma. Helena o guiou até a entrada
e apresentou uma senhora de cabelos grisalhos e olhar doce. Esta é Dona Zilda, nossa cozinheira. É como família para mim. Vai querer um prato de comida quentinha? Perguntou Zilda, já sorrindo. Gabriel hesitou e então sorriu de volta. Acho que não recuso uma boa refeição há muito tempo. Enquanto almoçava no alpendre com vista para as colinas, sentia algo estranho dentro de si. Paz. Era um sentimento que havia esquecido. Quero que fique aqui pelo tempo que precisar, disse Helena. Tem um chalé no fundo do terreno. É simples, mas confortável. E se quiser, posso te mostrar os sistemas que usamos na fazenda. A parte de gestão é toda digital. Eu mesma cuido, mas há espaço para melhorias. E acho que você pode ajudar. Ele limpou a boca com o guardanapo, encarando-a com curiosidade. Como sabe que posso fazer isso? Pesquisei você, Gabriel. Depois que descobri seu nome, busquei tudo. Sua história, seus projetos, suas conquistas. Sei que é um gênio. Só que ninguém sobrevive à dor sozinho. Nem mesmo os gênios. Gabriel não respondeu. Sentiu um nó na garganta. Mais tarde, Helena o levou até o chalé. Era pequeno, com móveis rústicos e um cheiro suave de madeira e lavanda. Quando fechou a porta atrás de si, Gabriel respirou fundo e olhou ao redor. Pela primeira vez em anos tinha um teto, uma cama, um lugar onde podia dormir sem medo da chuva ou de ser acordado por gritos de madrugada. Sentou-se na beira da cama, olhou para as mãos. Tocou a aliança que ainda usava, quase como um gesto automático. Passou os dedos sobre o metal gasto. A imagem de sua esposa, Clara, surgiu como uma lembrança agridoce. O riso dela, o cheiro do cabelo, o olhar dela quando segurava o filho no colo. Tudo isso ainda estava vivo dentro dele, mas agora, pela primeira vez, não doía tanto. No dia seguinte, Helena o chamou para conhecer a sede administrativa da fazenda. Era um pequeno prédio com computadores, arquivos e planilhas por todos os lados. Ela mostrava tudo com empolgação, mas sem arrogância. Aqui é onde tudo acontece. Controle de colheitas, logística, distribuição. Mas nossos sistemas vivem travando e os relatórios não cruzam os dados como deveriam. Gabriel analisou tudo em silêncio. Depois de algumas horas, já estava anotando melhorias, reorganizando os fluxos de dados, propondo automações simples que poderiam reduzir o retrabalho em mais de 40%. Faz quanto tempo que você está fora do mercado? Ela perguntou. Curiosa. 3 anos. Parece que foram só 3 semanas. Ele sorriu pela primeira vez de verdade. Um sorriso discreto, mas genuíno. Não sei se consigo voltar a ser quem eu era. Talvez não precise voltar. Talvez só precise descobrir quem você é agora. As palavras dela voltaram a ecoar dentro dele. Durante as semanas seguintes, Gabriel mergulhou no trabalho. Aprendeu o nome dos funcionários, conheceu o campo, sentiu novamente o prazer de construir, planejar, transformar. Mas também começou a olhar Helena de um jeito diferente. Ela era doce sem ser frágil, forte sem ser dura. Tinha um jeito de ouvir com os olhos, de falar com o silêncio. Às vezes caminhavam juntos até o lago no fim da tarde. E nesses momentos, Gabriel se pegava sorrindo sem perceber, como se o tempo, aos poucos, costurasse as feridas. Uma noite, durante o jantar, ela perguntou: "Você ainda pensa nela?" Ele soube exatamente de quem ela falava todos os dias, mas agora dói menos. Não porque a esqueci, mas porque talvez ela ficaria feliz em me ver tentando de novo. Ela teria orgulho de você. Eu tenho. Os olhos de Gabriel brilharam. Não pelo elogio, mas porque, pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse ser amado de novo. E naquele instante, entre o tilintar dos talheres e o cheiro de comida caseira, algo invisível nasceu. Não era amor ainda, mas era a semente dele. Uma semente que, como tudo na vida, precisava de tempo, luz e coragem para florescer. O campo parecia respirar nas primeiras horas da manhã.
A neblina se levantava devagar, revelando o verde intenso das plantações que cercavam a fazenda. Gabriel acordava cedo, antes mesmo do canto dos galos. Havia algo de terapêutico na rotina, no som dos passos sobre a terra úmida, no cheiro de grama molhada e café recém-passado. Ele agora dormia bem. No começo, as lembranças ainda o acordavam no meio da noite. O som do vidro estilhaçado, a sirene ao longe, o vazio no banco ao lado. Mas o tempo, aliado ao silêncio da fazenda e à presença constante de Helena, estava operando um milagre. Discreto. As dores não desapareceram, mas estavam começando a se acomodar em um lugar onde ele podia conviver com elas sem afundar. Naquela manhã, enquanto revisava o painel de controle dos sistemas agrícolas, Gabriel percebeu a chegada de Helena pela janela. Ela vinha com um caderno nas mãos e uma expressão leve, o cabelo solto dançando com o vento. Vestia um vestido simples, bege, que contrastava com a modernidade do tablet que carregava. Trouxe as últimas métricas da colheita, disse ela entrando. E uma dúvida. Gabriel arqueou a sobrancelha. Diga, como é possível alguém ter tanto conhecimento técnico e mesmo assim achar que não merece mais nada da vida? Ele parou de digitar. Ela se sentou de frente para ele, cruzando as pernas com elegância, como quem sabia exatamente o que queria dizer. Você se doa tanto. Aqui. Já transformou todo o sistema de gestão da fazenda. E mesmo assim, evita os outros. Evita a mim. Por quê? Gabriel soltou o ar devagar. Porque tenho medo de sentir de novo. Medo do quê? De amar? Não. De perder? A resposta veio sem hesitação. Helena permaneceu em silêncio por alguns segundos. Seus olhos, grandes e atentos, estudavam. O rosto dele como quem lê um livro raro. Eu entendo, disse ela por fim. Perder dói, mas se a gente se fecha, também perde. Só que aos poucos, devagar. Perdemos o tempo, os sorrisos, as chances. Perdemos a vida. Gabriel desviou o olhar. A voz dela não era acusatória. Era um sussurro de alguém que sabia o que era lutar contra o próprio coração. Quando meu pai morreu, eu me isolei por quase 1 ano, contou ela. Trabalhava o dobro, viajava sem parar. Até que um dia me olhei no espelho e percebi que não sabia mais quem eu era fora da agenda. Foi aí que resolvi voltar para cá. E encontrou o que procurava? Ainda estou procurando. Ela sorriu, olhando diretamente para ele. Mas acho que estou mais perto agora. Aquela frase ficou no ar como um perfume doce. Gabriel não soube o que responder. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era cheio de significado. Um silêncio que dizia mais do que palavras jamais diriam. Nos dias seguintes, Gabriel passou a ajudar também no campo. Não era sua especialidade, mas queria entender cada parte da engrenagem que fazia a fazenda funcionar. Conversava com os funcionários, aprendia com os mais antigos, ria com os mais jovens. Aos poucos, a notícia sobre o novo rapaz da dona Helena se espalhava e todos pareciam gostar dele. Mas também começaram os olhares, os comentários discretos, sussurros que corriam entre os corredores. Ele é muito próximo dela. Será que é só trabalho? Acha que ela se apaixonaria por alguém como ele? Gabriel ouviu. E Helena também. Mas nenhum dos dois reagiu. Fingiam não perceber. Mas por dentro, algo crescia. Lento, tímido, mas firme como raiz de árvore antiga. Numa tarde de sexta-feira, um problema no galpão de armazenamento exigiu uma revisão completa no sistema de climatização. Gabriel passou horas lá dentro suando, consertando cabos, testando sensores. Quando saiu já era noite, estava coberto de poeira e graxa, e ali, do lado de fora, sentada na escada com 2 canecas de café, estava Helena. Achei que ia querer,
Um banho e cama, disse ele surpreso. Achei que você ia querer um café e uma conversa. Ele sorriu e se sentou ao lado dela. O céu estava estrelado e o ar tinha aquele cheiro bom de terra e planta viva. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse, encarando o céu. Claro, você já pensou em voltar? Ele franziu a testa. Voltar para a cidade, para sua antiga profissão. Para a sua vida de antes, ele olhou para a caneca pensativo. Aquela vida morreu com eles. Voltar seria viver numa casa cheia de fantasmas. E aqui, ele sorriu de canto. É como se eu estivesse replantando. Não sei o que vai nascer, mas estou regando com cuidado. Helena o olhou de lado. Seus rostos estavam próximos. As luzes da casa grande atrás deles iluminavam seus olhos. Por um instante não havia tempo, nem perguntas, nem medo. Mas Gabriel se levantou de repente. Preciso descansar. Amanhã cedo quero revisar os sensores da estufa. Ela assentiu, mas o sorriso dela carregava um traço de frustração doce. Como quem está tão perto, mas ainda preso por correntes invisíveis. Naquela noite, Gabriel demorou a dormir. Sentado na varanda do chalé, olhava para o céu e pensava em Clara. Sentia que ela o entenderia, que onde quer que estivesse, sorriria. Ao vê-lo tentando novamente, o coração doía menos, mas ainda carregava cicatrizes. E ele sabia que, por mais que tentasse, precisaria aprender a conviver com elas se quisesse seguir em frente. No domingo, Dona Zilda preparou um almoço especial. Costela assada no bafo, arroz com açafrão, salada de rúcula e manga. A mesa no alpendre estava cheia de vozes, risadas, pratos batendo. Gabriel sentou-se entre os funcionários, riu das piadas, respondeu com leveza às perguntas. Parecia finalmente em casa. No fim do almoço, Helena levantou-se com um brinde, improvisado. Quero agradecer a todos, especialmente ao Gabriel, disse ela com a taça erguida. Ele não só otimizou nosso trabalho, como trouxe um novo espírito para essa casa. Obrigada por isso. Todos aplaudiram. Gabriel, constrangido, apenas abaixou a cabeça, sorrindo. Mas quando ergueu os olhos, encontrou os dela. Fixos, quentes, intensos. Aquela noite ele caminhou sozinho até o lago. O vento balançava as árvores com delicadeza. A água refletia a lua com perfeição. Ele se sentou na beira e tirou a aliança do dedo. Pela primeira vez em 3 anos, segurou-a na palma da mão como quem se despede de um velho amigo. Eu te amei com tudo o que sou, sussurrou, e sempre vou amar. Mas agora eu preciso viver. Com cuidado, colocou a aliança dentro de uma caixinha de madeira que Helena havia lhe dado dias antes. Um presente sem motivo. Fechou. Guardou no bolso e, ao se levantar, sentiu-se mais leve. Estava pronto para seguir. Ainda não sabia para onde, mas sabia com quem queria caminhar. O sol nasceu tímido naquela segunda-feira. As nuvens cobriam o céu com um véu fino e o vento trazia consigo o cheiro de chuva que ainda não havia chegado. A fazenda começava seu dia no mesmo ritmo de sempre, mas, para Gabriel, tudo parecia diferente. Como se algo dentro dele tivesse mudado silenciosamente durante a noite. O ato de guardar a aliança, de reconhecer a memória de Clara sem mais se agarrar ao passado, fora libertador. Era como se ele tivesse soltado um peso amarrado ao peito há anos. Pela primeira vez em muito tempo, olhava para o futuro sem medo e sem culpa. Helena, por outro lado, notava a mudança mesmo sem entender exatamente o que havia acontecido. Gabriel estava mais presente. Seus olhos, antes carregados de sombras, agora tinham uma centelha. Ele ria com mais facilidade, interagia mais e começava a andar com os ombros menos curvados. Naquele dia, eles se encontraram no estábulo, onde uma das funcionárias havia notado que o sistema de irrigação não estava funcionando direito. Gabriel chegou antes, já com a caixa de ferramentas nas mãos.
Estava agachado, verificando os sensores, quando Helena se aproximou em silêncio, observando-o por alguns segundos antes de falar. Parece outro homem, sabia? Ele a olhou por cima do ombro e sorriu. Talvez eu esteja redescobrindo quem eu era antes de tudo desmoronar. E quem era você? Gabriel se levantou, limpando as mãos com um pano. Alguém que acreditava nas pessoas. Alguém que amava estar perto da natureza, que sonhava em envelhecer com a mulher que amava ao lado, ensinar matemática ao filho, plantar árvores, construir coisas. E agora, ele hesitou, estou reaprendendo a sonhar. Helena sorriu e seus olhos brilharam com uma ternura rara. Aquela resposta, simples, disse mais do que qualquer declaração. E foi nesse momento, entre o cheiro de madeira molhada e o zumbido distante das máquinas, que algo se revelou entre eles. Uma tensão suave, bonita, como um fio invisível puxando dois corações que se reconheciam mesmo vindo de mundos diferentes. Nos dias que seguiram, essa conexão se intensificou. Eles almoçavam juntos com frequência, às vezes em silêncio, outras vezes trocando histórias do passado. Gabriel descobria curiosidades sobre a infância de Helena, como ela tinha medo de galinhas e chorava quando perdia em jogos de tabuleiro. E Helena ouvia, com atenção comovente, sobre os dias em que Gabriel levava o filho para ver o pôr do sol na praia. Sobre as brincadeiras simples que faziam juntos, sobre como Clara o ensinava a ver beleza até nos dias mais difíceis. Era como se estivessem costurando um vínculo feito de lembranças, respeito e, aos poucos, afeto. Certa noite, Helena o chamou para acompanhá-la a um evento beneficente na cidade vizinha. Era uma pequena cerimônia de entrega de cestas básicas organizadas por um grupo de fazendeiros solidários da região. Gabriel hesitou, mas ela insistiu. Não precisa falar com ninguém, só quero que esteja lá, ao meu lado. O pedido era simples, mas o significado era imenso. Estar ao lado dela em público não era apenas um gesto social, era um sinal. E ele entendeu. Vestiu a melhor camisa que tinha, uma peça que Zilda havia comprado para ele na feira da cidade, e ajeitou o cabelo com as mãos, sem espelho, apenas por instinto. Quando Helena o viu sair do chalé, parou por um instante. Ele parecia outro e, ao mesmo tempo, parecia mais ele mesmo do que nunca. "Pronto?" ela perguntou com um sorriso contido. "Sempre estive", respondeu ele. A ida ao evento foi tranquila. Algumas pessoas comentavam a presença de Helena com o moço novo da fazenda. Mas ela não dava espaço para fofocas. Caminhava com Gabriel com naturalidade, apresentando-o como Gabriel, meu braço direito na administração da propriedade. O respeito com que falava dele deixava todos em silêncio. Durante a entrega das cestas, Gabriel viu um menino que o fez parar. Tinha os mesmos olhos de seu filho, o mesmo jeito inquieto. Ele sorriu e entregou a cesta à família com delicadeza, mas seu coração bateu forte. A dor estava ali, mas diferente, mais suave. Era uma lembrança, não mais um abismo. Na volta para casa, dentro do carro, Helena quebrou o silêncio. Eu vi seu olhar quando entregou a cesta ao menino. Gabriel assentiu. "Me lembrou meu filho. Quer me contar sobre ele?" Ele respirou fundo. Se chamava Lucas. Tinha 5 anos. Amava dinossauros e colecionava pedras como se fossem tesouros. Uma vez me disse que ia escavar o quintal e encontrar um fóssil de tiranossauro. Ele sorriu com os olhos úmidos. Era um menino bom, ria de tudo, até dos meus erros. E sua esposa, Clara, minha luz, minha âncora, me ensinou a ter paciência. Era artista, pintava quadros incríveis. Quando morreu, levei meses para conseguir entrar no ateliê dela. E quando entrei, chorei 3 dias seguidos. Helena colocou a mão sobre a dele sem dizer nada. O toque dela era firme e calmo. E Gabriel, pela primeira vez, não se afastou.
Naquela noite, quando chegou ao chalé, ele não dormiu. Sentou-se na varanda e olhou para o céu. As estrelas estavam escondidas pelas nuvens, mas ele sabia que estavam ali, invisíveis, mas presentes. Como tudo o que havia amado, e quando fechou os olhos, ouviu dentro de si uma voz antiga, a de Clara, talvez, dizendo baixinho: "Você ainda pode ser feliz." No dia seguinte, acordou com o som de batidas na porta. Era Helena. Ela segurava uma cesta com pães, frutas e café. "Hoje é folga. Decidi que você também merece um dia sem planilhas, sensores e parafusos. E o que você sugere?" "Um passeio. Quero te mostrar um lugar especial." Subiram um pequeno morro nos fundos da fazenda, de onde se via todo o vale. A vista era deslumbrante. Helena estendeu uma manta no chão, sentaram-se lado a lado e ficaram em silêncio por um bom tempo. Depois, ela apontou para o horizonte. "Aqui era onde eu vinha quando queria pensar. Meu pai construiu aquele celeiro ali embaixo e dizia que a melhor forma de tomar decisões era olhando o mundo de cima." "Ele tinha razão", disse Gabriel. Helena o olhou de lado. "Tem algo que quero te perguntar, mas preciso que seja sincero. Sempre sou. Você tem medo de amar?" De novo, ele não respondeu imediatamente. O vento soprava forte. As árvores ao longe dançavam com suavidade. "Tenho", disse por fim. "Mas não é mais medo de sofrer. É medo de não estar pronto, de fazer alguém feliz pela metade. E se essa pessoa aceitar caminhar com você mesmo assim, sem pressa, só respeitando o ritmo da vida? Então, talvez eu não precise mais ter medo." Ela sorriu, e o sol finalmente rompeu as nuvens, iluminando o rosto dela com uma luz dourada. Gabriel olhou para ela por um longo momento. Pela primeira vez, teve vontade de tocá-la. Não por impulso, mas porque o coração pedia. Ele estendeu a mão e pousou sobre a dela devagar. Helena entrelaçou os dedos aos dele sem hesitar. Naquele gesto simples, selaram um novo começo. O fim de tarde banhava a fazenda em tons de ouro. A luz atravessava as árvores como pinceladas de um artista generoso, e o canto dos pássaros parecia mais suave naquela hora do dia. Gabriel caminhava lentamente pelo campo após o passeio com Helena, sentindo o vento bater no rosto como se fosse um sussurro da vida, dizendo: "Você está voltando." O toque das mãos, o silêncio compartilhado no topo do morro, os olhos de Helena, tudo ainda estava vívido na mente dele. Mas não era uma euforia adolescente. Era algo mais maduro, mais delicado. Uma esperança tímida que nascia em meio aos escombros do passado. Naquela noite, Gabriel não jantou com os demais. Precisava de tempo. Queria entender o que estava sentindo sem as interferências do mundo. Sentou-se na varanda do chalé, olhando para o céu estrelado. As memórias vinham devagar. O riso de Clara, o abraço do filho, os domingos na praia. Mas algo havia mudado. Agora, quando lembrava, também conseguia sorrir. Foi Zilda quem trouxe o jantar até ele, em silêncio. Deixou o prato sobre a mesinha e apenas disse: "Quando a alma começa a respirar de novo, até o silêncio vira companhia." Ele sorriu com gratidão. Dona Zilda tinha esse dom de falar pouco, mas tocar fundo. No dia seguinte, Helena não apareceu, cedo como de costume. Gabriel estranhou, mas não perguntou. Respeitava os espaços dela assim como ela respeitava os dele. Só no fim da manhã a viu descendo da casa grande com os olhos ligeiramente inchados. Estava tentando esconder, mas Gabriel percebeu. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou, aproximando-se. Ela hesitou. Depois assentiu com um gesto leve de cabeça. "Recebi uma ligação do conselho da empresa. Querem que eu retorne à sede em São Paulo para uma reunião com os acionistas. Alguns não estão satisfeitos com minha permanência aqui por tanto tempo. Acham que estou distraída." "E você está?" Ela o encarou com os olhos firmes.
Estou mais focada do que nunca, mas em coisas que eles não veem valor. Respirou fundo. Vou precisar ir, só por 2 dias, mas não queria ir sem te dizer, Gabriel assentiu. Vai ser bom. Às vezes, revisitar o antigo é uma forma de medir o quanto evoluímos. Vai sentir minha falta? Ele sorriu. Já estou sentindo. Naquela noite, Helena fez as malas discretamente. Gabriel não foi até a casa grande se despedir. Sabia que, se a visse partindo, o peito apertaria. Preferiu escrever algo. Deixou um bilhete na porta da cozinha. Boa viagem, cuide-se, o campo estará esperando por você. E eu também. Quando Helena leu, já no banco do carro, sorriu com os olhos úmidos. Durante a ausência dela, os dias pareceram mais longos. Gabriel se jogou no trabalho como nos velhos tempos, ajustando o sistema de controle de irrigação, revisando os painéis solares da estufa e até ajudando na montagem de uma nova cerca. Mas o silêncio dela fazia falta. As conversas sem pressa, os olhares que não cobravam nada. Ele percebia, com cada dia que passava, o quanto ela já fazia parte da sua rotina, e talvez, mais do que isso, do seu coração. Na madrugada do 2º dia, Gabriel acordou com o som de uma tempestade. Relâmpagos cortavam o céu, e a chuva batia com força no telhado do chalé. Ele se levantou, olhou pela janela, e por algum motivo pensou nela. Imaginou se estava em segurança, se estaria sozinha em algum quarto de hotel frio, se estaria pensando nele também. Sem conseguir dormir, ele sentou-se à mesa e começou a escrever. Escreveu tudo o que nunca havia dito. Sobre a dor da perda, sobre o medo do recomeço, sobre a ternura que nascia entre os gestos dela, sobre como o toque da mão dela no alto do morro havia mudado algo dentro dele. Escreveu sem pretensão, apenas para se entender. Quando o sol surgiu, ainda tímido por trás das nuvens, ele dobrou a folha e guardou na gaveta da mesinha de cabeceira. Não sabia se um dia mostraria a Helena, mas precisava que aquelas palavras existissem. À tarde, enquanto conversava com Zilda sobre o andamento da reforma no galpão, ouviu o som de pneus na estrada de terra. Seu coração bateu mais forte. Era ela. Helena desceu do carro com os cabelos presos em um coque desalinhado e um vestido escuro que trazia os traços da cidade grande. Mas os olhos estavam exatamente como ele lembrava. Vivos, sinceros e um pouco cansados. Gabriel não disse nada, apenas caminhou até ela. E, antes que qualquer palavra fosse dita, Helena o abraçou. Foi um abraço longo, sem urgência, sem explicações. Um abraço de quem volta para casa. Eu precisava disso, sussurrou ela com a cabeça no ombro dele. E eu precisava de você. Depois daquele momento, tudo ficou mais leve. Na varanda da casa grande, com chá de camomila e pão de queijo, Helena contou como a reunião havia sido tensa. Alguns acionistas a acusaram de estar envolvida emocionalmente demais com assuntos pequenos. Ela sorriu ao relatar isso. E eu respondi, se plantar, colher e cuidar de pessoas for considerado pequeno, talvez seja hora de reavaliarmos o que é grande. Gabriel riu, admirado. E o que eles disseram? Alguns torceram o nariz, mas um deles me olhou diferente. Diz que nunca tinha me visto tão determinada. Acho que, no fim das contas, respeitaram. E você? Ele perguntou. Respeita seus próprios sentimentos agora? Ela o encarou. Por um instante, o mundo inteiro coube dentro daquele olhar. Acho que estou pronta para o que vier. Se vier com você. Gabriel engoliu em seco. Queria dizer tantas coisas, mas apenas segurou a mão dela. Helena, posso te mostrar uma coisa? Levou-a até o chalé. Sentaram-se na cama. Ele abriu a gaveta e retirou o papel. Entregou nas mãos dela, sem dizer nada. Ela leu em silêncio, do início ao fim, e quando terminou, havia lágrimas em seus olhos.
Isso é mais do que uma carta, disse ela com a voz embargada. Isso é um recomeço, ele assentiu, sentindo o coração bater, forte no peito. Se você quiser, começou ele, posso aprender a amar de novo, um passo por vez, um dia de cada vez, mas só se for com você. Helena não respondeu com palavras, apenas se aproximou e o beijou. Um beijo lento, cheio de cuidado, como quem sabe que está lidando com algo raro e precioso. E naquele instante todas as dores, todas as perdas, todos os silêncios se transformaram em esperança. Os dias que se seguiram ao beijo foram como uma nova estação silenciosa invadindo a vida de Gabriel e Helena. Eles não disseram que estavam juntos, não houve um anúncio ou rótulo, mas tudo mudou. O modo como caminhavam lado a lado, os olhares trocados durante o café da manhã, os pequenos gestos, um toque no braço, um sorriso durante o trabalho, um silêncio confortável, tudo denunciava o que havia florescido entre eles. A fazenda parecia respirar diferente. Até os funcionários notavam, mesmo sem comentarem abertamente. Gabriel estava mais leve, mais disposto. Helena, mais serena. Era como se o amor, mesmo ainda tímido, estivesse moldando as bordas dos dois. Mas nem todo recomeço é feito apenas de luz. Certa tarde, enquanto ajustava os painéis solares da estufa, Gabriel recebeu uma visita inesperada. Um carro preto com vidros escuros e placa da capital estacionou diante da sede da fazenda. Dele desceu um homem de terno cinza, com os cabelos bem penteados e uma pasta de couro nas mãos. "Boa tarde", disse ele com a voz polida. "Estou procurando o senhor Gabriel Lima." Gabriel limpou as mãos no pano e se aproximou. "Sou eu. Sou o advogado de um antigo cliente seu." O senhor Júlio Martano, esse nome caiu como um soco seco no estômago. "O que ele quer comigo? Apenas entregar isso." O homem estendeu um envelope pardo. "Há um processo em aberto contra sua antiga empresa, e seu nome ainda está vinculado como responsável técnico. Há acusações sérias." Gabriel recebeu o envelope com as mãos geladas. O advogado continuou. "Não se preocupe, não é prisão nem nada disso. Apenas uma notificação. Mas seria bom que tivesse um advogado." Sem dizer mais nada, o homem voltou ao carro e partiu, deixando para trás um rastro de poeira e silêncio. Helena o encontrou pouco depois, sentado à sombra de uma mangueira com um envelope ainda fechado, no colo. "Gabriel." Ele não respondeu. Apenas olhou para ela com os olhos turvos. "Quer me contar o que aconteceu?" Ele assentiu, devagar. "Júlio era meu sócio. Na época em que eu estava afundado, ele assumiu parte da empresa. Eu vendi minhas cotas por quase nada. Achei que estava me livrando de um peso, mas parece que ele usou meu nome para encobrir algumas falcatruas. E agora, o passado veio me cobrar. E o que você vai fazer? Não sei. Parte de mim quer sumir de novo, outra parte quer lutar." Helena se ajoelhou diante dele, segurando suas mãos. "Você não está mais sozinho, Gabriel. E o homem que você é hoje não precisa fugir de nada. Enfrente isso. E se precisar, eu enfrento com você." Ele respirou fundo. Pela primeira vez percebeu o quanto era difícil confiar. Não em Helena, mas em si mesmo. Confiar que poderia, sim, ser digno de amor. Mesmo com manchas no passado, mesmo com cicatrizes. No dia seguinte foi até a cidade e contratou um advogado. Explicou tudo, entregou documentos antigos que ainda guardava e voltou à fazenda esgotado. Não falou muito durante o jantar. Helena respeitou. Sabia que ele precisava de espaço. Naquela noite, sentou-se na varanda do chalé com a cabeça entre as mãos. O peso parecia ter voltado. Os fantasmas que ele acreditava ter enterrado estavam ali, dançando diante dele como se dissessem: "Você
não merece recomeçar. E foi ali, naquele momento de vulnerabilidade, que Zilda apareceu com uma manta e um chá de camomila. Quando a dor bate, a gente precisa lembrar. Ela não tem o direito de ditar quem somos agora. Gabriel ergueu os olhos. E se for tarde demais? Nunca é, nem para amar, nem para ser amado, nem para recomeçar. No dia seguinte, Helena o chamou para uma caminhada, sem falar sobre processos nem acusações. Apenas andaram pelos campos, entre as flores do milharal e as trilhas que levavam ao lago. Eu pensei muito ontem, disse ela de repente. Sobre o quê? Sobre você, sobre nós, sobre o que está nascendo entre a gente. Gabriel parou de andar. E eu não vou embora. Mesmo que seu passado te derrube por um instante, eu fico. Mesmo que precise enfrentar a tempestade com você, os olhos dele se encheram de lágrimas. Eu tenho tanto medo, Helena. E eu tenho coragem suficiente por nós dois. Ele a puxou para um abraço, forte, quente, cheio de entrega. Naquela noite, dormiram juntos pela primeira vez. Não foi algo planejado, não foi movido por desejo apressado. Foi natural, como se finalmente dois corações partidos tivessem encontrado abrigo um no outro. E, ao amanhecer, Gabriel acordou com o rosto dela colado ao seu. Helena dormia com um sorriso leve, como quem, depois de anos, encontrara paz. Ele acariciou os cabelos dela com cuidado e pela primeira vez sentiu que a felicidade não era um lugar distante. Era ali. Era agora. E era real. O dia amanheceu com um silêncio diferente. Não era o silêncio do vazio, mas aquele que surge quando tudo está em paz. A luz do sol entrava timidamente pelas frestas da janela do chalé, acariciando os corpos de Gabriel e Helena, ainda deitados, cobertos por um lençol leve. Gabriel despertou primeiro. Ficou por alguns minutos apenas observando Helena dormir. O rosto dela estava sereno, os cabelos bagunçados pela noite. Ele nunca tinha visto alguém tão bonita assim, tão humana e tão forte. Por muito tempo, ele acreditou que nunca mais sentiria aquilo. O desejo de ficar, de cuidar, de amar novamente. Mas ali, naquela manhã em que o mundo parecia ter desacelerado, Gabriel entendeu que algumas dores não nos impedem de recomeçar. Elas apenas nos ensinam a valorizar mais o que vem depois. Helena acordou aos poucos, abrindo os olhos devagar, como se quisesse prolongar o instante entre o sonho e a realidade. Bom dia, disse com a voz rouca, sonolenta. Bom dia, respondeu Gabriel sorrindo com os olhos. É impressão minha. Ou você está diferente? Eu acho que decidi ficar. Ficar em você, no que estamos vivendo, na vida que está se formando aqui, mesmo que ainda não tenha nome. Ela o abraçou sem dizer nada. A resposta estava no gesto. O restante do dia passou tranquilo. Trabalharam juntos na reestruturação de um dos galpões, almoçaram com Zilda e os funcionários no refeitório, conversaram sobre um novo projeto de compostagem natural que poderia ser implementado na fazenda. Mas o que pairava no ar era algo maior. Uma sensação de parceria real, de dois mundos que finalmente se entrelaçavam sem esforço. No final da tarde, Helena foi chamada por um dos funcionários para resolver um problema com o caminhão de transporte. Gabriel ficou no chalé e decidiu escrever novamente. Era como se toda vez que algo novo florescia dentro dele, precisasse colocar em palavras para que não se perdesse. Nunca imaginei que o amor pudesse nascer outra vez no meio de uma fazenda, entre o cheiro de terra molhada e as mãos calejadas do recomeço. Mas ele nasceu, discreto, firme, cheio de silêncio, mas repleto de verdade. Mal terminou de escrever. Ouviu batidas apressadas na porta. Era Zilda. Gabriel, vem rápido. A Helena. Houve um acidente. O mundo parou por um segundo. Ele correu sem pensar. O coração disparado, os passos pesados.
Encontrou 2 funcionários ajudando a tirar Helena de dentro do caminhão. Ela estava consciente, mas com um corte na testa e o tornozelo inchado. "Estou bem", disse ela, com um sorriso que tentava disfarçar a dor. "Só escorreguei ao descer. O chão estava molhado. Precisamos levar você ao hospital", disse Gabriel ajoelhado ao lado dela. "Eu não quero sair daqui. E se for sério, você pode ter fraturado algo. Então me leva, mas fica comigo, tá? Eu não vou sair do seu lado." Foram juntos no carro da fazenda. No hospital da cidade vizinha, o médico confirmou: entorse no tornozelo e alguns pontos no corte da testa. Nada grave, mas exigiria repouso. Quando soube disso, Helena soltou um suspiro de alívio. "Parece que a fazenda vai precisar andar sem mim por alguns dias", disse, tentando brincar. "Ela vai se virar, mas vai sentir sua falta. Eu vou sentir." Gabriel cuidou dela com uma dedicação que surpreendeu até ele mesmo. Preparava os chás, fazia curativos, lia trechos de livros ao pé da cama. À noite, dormia em uma poltrona improvisada no chalé dela, apenas para estar perto. "Você já fez isso antes?" perguntou Helena certa noite. "Cuidar assim?" "É. Cuidei da Clara nos últimos meses. Quando ela adoeceu, cuidei de cada detalhe. Mas com você é diferente." "Por quê?" "Porque agora eu sei que quero um futuro." Helena o olhou com uma expressão serena. Tocou seu rosto com a ponta dos dedos. "E eu quero esse futuro com você." Nos dias que se seguiram, Gabriel passou a assumir mais tarefas. Conduzia reuniões com os funcionários, organizava relatórios, gerenciava as entregas. Aos poucos, todos passaram a vê-lo como o braço direito de Helena, e não apenas em tarefas, mas em presença. Certa manhã, já recuperada, Helena o chamou até a varanda. "Tenho uma proposta. Diga, quero que fique aqui. De vez, não apenas como funcionário, mas como sócio. Quero que seja parte disso tudo. Oficialmente." Gabriel ficou em silêncio por um instante. O convite era imenso, mas não era o cargo que o fazia hesitar. Era a ideia de pertencer outra vez. "Eu não sei se mereço tanto." "Gabriel, você merece tudo o que tiver coragem de aceitar. Só isso." Ele a olhou e então, finalmente, disse: "Eu aceito, mas não pela fazenda. Eu aceito. Por nós." Helena sorriu. E o céu, naquele instante, parecia ter ficado mais claro. As semanas passaram como folhas levadas pelo vento. O inverno se despedia devagar e dava lugar a uma primavera tímida. Os ipês floriam ao redor da fazenda e o ar estava impregnado de vida nova, como se o universo, em sua sabedoria silenciosa, estivesse acompanhando o renascimento que acontecia dentro de Gabriel e Helena. A parceria entre os dois já era conhecida por todos. Nos corredores da fazenda, nos galpões, nas caminhadas até o lago, o que antes era apenas afeto escondido, agora se revelava em gestos naturais. Um toque na mão, um abraço repentino, um beijo leve na testa ao entardecer. Gabriel havia aceitado o cargo de sócio e gestor da fazenda. O contrato fora redigido com cuidado por Helena. Mas o que selou o acordo no fim foi o aperto de mãos entre eles. Um aperto firme, cheio de confiança e amor silencioso. Mas o mundo não se esquece tão fácil de quem tentou deixá-lo para trás. Naquela manhã de sexta-feira, enquanto Gabriel supervisionava a instalação de um novo sistema de captação de água da chuva, o advogado da cidade ligou. "Gabriel, só queria te avisar que o Júlio Martin está tentando se reaproximar. Ele entrou com um pedido para acordo extrajudicial. Diz que quer resolver tudo amigavelmente." "E você acredita nisso?" perguntou Gabriel, já desconfiado. "Não, e acho que você também não deveria. Mas preciso te informar." Gabriel desligou o telefone com um gosto amargo na boca. Júlio, o homem que havia tirado tudo dele, inclusive a chance de lutar pela própria empresa, no momento mais vulnerável da vida,
agora surgia com o discurso da paz. Na hora do almoço, ele comentou o assunto com Helena. Se ele está tentando um acordo, é porque está com medo, disse ela enquanto cortava pedaços de abacaxi. Você não tem mais nada a temer, Gabriel. Já deixou o passado no lugar dele. O problema é que o passado, às vezes, não sabe ficar onde deve. Então talvez você tenha que olhar nos olhos dele. Uma última vez. Gabriel a olhou com uma mistura de temor e admiração. Helena tinha uma força que o desarmava. Uma mulher que enfrentava o mundo com doçura, mas sem jamais baixar a cabeça. 3 dias depois, Gabriel viajou até a capital para se encontrar com o advogado de Júlio. Preferiu ir sozinho. Sabia que era algo que precisava encarar com os próprios pés, mesmo agora que tinha Helena ao lado. O escritório era frio, cheio de mármore e janelas espelhadas. Gabriel chegou com uma pasta fina em mãos. Não de documentos, mas de cicatrizes. Ele não queria apenas vencer, queria encerrar aquele ciclo. Júlio o esperava. Estava mais velho, os cabelos grisalhos, mas o olhar ainda carregava a mesma soberba disfarçada de simpatia. Gabriel, que bom te ver, disse, como se fossem velhos amigos. Corta essa parte, Júlio, o que você quer? O sorriso no rosto do outro homem vacilou por um instante. Quero resolver isso sem escândalos. Podemos dividir responsabilidades. Você assina um documento assumindo parte da estrutura da antiga empresa e... Não. A resposta veio rápida. Gelada. Não vou assinar nada. Eu saí da empresa quebrado, emocionalmente destruído, e você usou isso para manipular contratos. Não tenho culpa da sua sujeira. Mas se formos ao tribunal, vai se arrastar. Vai atrapalhar sua vida nova. Sua fazenda, disse Júlio, tentando manter o controle. Gabriel se levantou. Eu não sou mais o homem que você conheceu. E se precisar enfrentar isso no tribunal, eu enfrento. Mas com a cabeça erguida, você está cometendo um erro. Não, estou apenas fazendo o que deveria ter feito há 3 anos. Me defender. Ao sair do escritório, Gabriel respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu que havia realmente encerrado um capítulo da sua vida. Não era só sobre justiça legal, era sobre justiça emocional. Ele não era mais um homem em ruínas, era um homem em reconstrução. E agora, mais do que nunca pronto para continuar. Na volta para a fazenda, o sol se punha atrás das colinas. Ele chegou sem alarde, mas assim que Helena o viu, correu até ele e o abraçou como quem espera uma eternidade. Terminou? Sim. E desta vez fui eu quem deu a última palavra. Ela sorriu e beijou seu rosto. Eu sabia que você conseguiria. Naquela noite eles fizeram algo simples, mas simbólico. Plantaram uma muda de ipê no jardim da casa grande. Gabriel cavou o buraco, Helena regou a raiz e juntos cobriram com terra. Por que um ipê? Perguntou ele. Porque demora a florescer. Mas quando floresce, ninguém consegue ignorar sua beleza. Gabriel a abraçou por trás, com os braços ao redor da cintura dela, e encostou o queixo em seu ombro. Como o nosso amor. Exatamente. E enquanto o vento embalava as folhas e as estrelas começavam a brilhar no céu, Gabriel sentia dentro do peito uma certeza que antes lhe faltava. Ele estava onde deveria estar, com quem deveria estar. E não importava o que ainda viesse. Agora ele tinha raízes. O ipê plantado por Gabriel e Helena ainda era só um galhinho frágil, mas todos os dias, ao passar por ele, Gabriel se lembrava do que haviam dito naquela noite. Demora a florescer, mas quando floresce, ninguém ignora. Assim era o amor. Deles, discreto no começo, firme agora, crescendo em silêncio, mas com raízes cada vez mais profundas. A fazenda prosperava. As mudanças implementadas por Gabriel melhoraram a produção, e os funcionários o viam como alguém próximo, respeitoso, mas firme quando necessário. Ele era, enfim,
parte daquele lugar, e o lugar era parte dele. E quanto a Helena, ela parecia ainda mais luminosa. Tinha uma leveza no olhar que antes não estava ali. Ria com mais frequência, abraçava com mais ternura, sonhava com mais ousadia. Falavam agora sobre planos. Reformar um celeiro abandonado para transformá-lo em um centro comunitário, iniciar um pequeno projeto de reflorestamento. E às vezes, em voz mais baixa, falavam sobre um futuro juntos que ia além da fazenda. Mas o tempo, com sua natureza imprevisível, sempre testa os corações mais fortes. Numa manhã de quarta-feira, Helena recebeu uma ligação da capital. Uma tia muito próxima, que ajudara a criá-la após a morte da mãe, estava internada em estado grave. Sem hesitar, Helena arrumou uma pequena mala e avisou Gabriel que viajaria por alguns dias. "Quer que eu vá com você?" Ele perguntou, já se adiantando. "Não." Ela segurou sua mão. "Eu preciso viver esse momento com ela. Só me prometa uma coisa, o que quiser, que vai me esperar." Sempre. Ela partiu ao entardecer. Gabriel ficou parado na varanda até o carro sumir na estrada. Sentiu-se vazio por dentro, como se algo tivesse saído dele. Mas não era medo. Era saudade antes mesmo da ausência. Durante os dias seguintes, Gabriel mergulhou no trabalho. Tentava não pensar demais, mas cada canto da fazenda lembrava Helena. O chalé onde ela o visitava nas manhãs de domingo. O banco perto do lago onde se beijaram pela primeira vez. O campo onde ela riu alto ao ser surpreendida por uma chuva repentina. Tudo parecia chamá-la de volta. Eles trocavam mensagens curtas. "Helena, ela está estável, mas muito fraca." Gabriel, "Estou orando por ela e por você." Helena, "Sinto sua falta." Gabriel, "A fazenda também sente. Eu conto os dias." Mas ao terceiro dia, o telefone tocou e a voz de Helena estava embargada. Ela se foi. Gabriel não respondeu de imediato. "Quer que eu vá?" "Não." Ela disse, com a voz trêmula. "Preciso de uns dias. Mas não esquece de mim." Nem se o tempo parasse. Aquela noite foi silenciosa. Gabriel acendeu uma vela na varanda do chalé e ficou olhando para o céu. Pensava em Helena, na dor dela. Sabia que era preciso respeitar seu tempo, mas também sabia que a distância, às vezes, planta dúvidas no coração, e elas vieram. 2 dias depois, Helena parou de responder às mensagens. Não ligava, não enviava notícias. Gabriel tentava entender sem pressionar. Sabia que o luto podia fechar portas internas por algum tempo, mas a inquietação crescia. Foi Zilda quem o encontrou sentado na escada da casa grande, olhos baixos, celular na mão. "Ela vai voltar", disse, como quem sabe, "mas talvez volte diferente. E se não voltar? Aí você decide se luta ou se espera." Na manhã seguinte, Gabriel recebeu uma carta, escrita à mão, com a caligrafia de Helena. Ele abriu com as mãos trêmulas. "Gabriel, perder minha tia foi como perder minha mãe de novo. Estou vazia, e com esse vazio vem o medo. Medo de te arrastar para isso. Medo de não saber mais como amar sem dores misturadas. Você trouxe luz para minha vida, e talvez por isso eu precise de um tempo para entender essa nova Helena que está nascendo. Não sei por quanto tempo preciso me afastar, mas sei que você é parte de mim, mesmo longe. Me perdoa. Helena." A carta ficou no colo de Gabriel por longos minutos. Ele a releu 3 vezes. Nenhuma lágrima caiu. Apenas um silêncio profundo se instalou dentro dele. Mas havia algo naquela carta que ele compreendia. Helena não estava desistindo. Estava se encontrando. E ele sabia o quanto isso custava. Nos dias seguintes, voltou à rotina da fazenda. O tempo parecia andar mais devagar. Cada entardecer doía um pouco, mas ele não se deixou quebrar, porque agora ele sabia o que era amar sem medo.
Sabia que amor de verdade não exige presença constante, exige respeito pelo tempo do outro. E, num domingo qualquer, 2 semanas depois, ouviu passos atrás de si enquanto alimentava os cavalos. Virou-se devagar. Era ela, Helena. Cabelos soltos, olhos cansados, mas firmes, como quem voltou de uma guerra interior com cicatrizes novas, mas com a alma inteira. "Você voltou", disse ele com a voz baixa. "Voltei porque, mesmo perdida, era você quem eu procurava." Gabriel largou tudo e foi até ela. Não disse nada, apenas a abraçou, forte, longo, como quem entende que o amor também é feito de pausas, mas que quando é verdadeiro, ele sempre sabe voltar. A presença de Helena de volta à fazenda era como a volta da chuva depois de uma seca longa. Nada havia sido prometido, e mesmo assim, tudo parecia certo. Ela caminhava pelos corredores com passos mais calmos, mas sua essência era a mesma, determinada, generosa, atenta. Gabriel a observava à distância nos primeiros dias, respeitando o espaço, mas com o coração em festa silenciosa. Eles ainda não haviam conversado profundamente. A troca de olhares dizia muito, mas Gabriel sabia que se Helena havia voltado, era porque atravessara uma jornada silenciosa e dolorosa dentro de si, e ele queria ouvi-la, inteira, sem pressa. Na quarta-feira à tarde, ela o chamou para subir até o velho mirante da fazenda, um ponto alto com um banco de madeira envelhecida, de onde se via toda a extensão do vale. Era o mesmo lugar onde, meses antes, ele lhe dera as mãos pela primeira vez com medo e esperança. "O céu está diferente hoje", disse ela, observando o horizonte. "Ou talvez sejamos nós que estamos diferentes." Helena assentiu. Demorou, um pouco até dizer o que guardava. "Fiquei com medo, Gabriel, de estar me jogando em algo bonito demais para ser verdade. Medo de me acostumar com você e um dia te perder também. Como tudo o que já perdi, eu entendo." Ele olhou para a terra sob os pés. "Durante muito tempo, eu acreditava que amar de novo seria uma traição à memória de quem partiu. Mas descobri que amar de novo é uma forma de honrar o que ficou. E você não me pressionou, não correu atrás, não exigiu, só esperou. Porque amor não é correria, é permanência." Helena sorriu. Aquilo bastou para que ela se aproximasse e segurasse a mão dele. "Então, se ainda for, é tempo." "É tempo", respondeu Gabriel sem hesitar, e ali, de frente para o mundo, recomeçaram. De forma mais madura, mais firme, sem precisar mais se proteger do que sentiam. Não se tratava mais de dúvidas, mas de escolhas, e eles estavam escolhendo um ao outro, com tudo que eram, com tudo que haviam perdido. No dia seguinte, tomaram café juntos na varanda da casa grande. Helena ria das lembranças da infância, enquanto Gabriel contava histórias engraçadas da época em que morava na rua. Como um cachorro vira-lata que o seguia por todo lugar e só comia pão com mortadela. Zilda os observava de longe, enxugando-o, as mãos no avental com um sorriso de canto de boca. "Já era tempo", murmurou, voltando para a cozinha. Nos fins de tarde, Gabriel e Helena passeavam pela fazenda como 2 guardiões da própria história. Visitavam os funcionários, trocavam ideias, sonhavam com um novo projeto de turismo rural que traria visitantes para conhecer as belezas naturais da região e aprender sobre sustentabilidade. "Vamos ensinar as pessoas a plantar o que comem, a cuidar do solo, a olhar para a terra como mãe", dizia Helena, empolgada. "E quem sabe", completava Gabriel, "mostrar que da terra também brota o amor, se a gente souber cuidar." Uma tarde, durante um piquenique improvisado perto do lago, Gabriel tirou algo do bolso. Era a caixinha de madeira onde havia guardado a aliança da Clara. "Não vou jogá-la fora, nem esconder", ele falou com os olhos marejados. "Ela faz parte de mim, mas hoje eu estou pronto para escrever uma nova história. Com você, Helena."
tocou a caixinha com carinho e depois encostou a testa na dele. Vamos escrever juntos, sem pressa. Com verdade, naquela noite dormiram de mãos dadas. Não era mais sobre paixão ou descoberta. Era sobre companheirismo, sobre pertencimento. Alguns dias depois, Helena organizou um pequeno jantar com os funcionários. Não era uma data especial, apenas um agradecimento coletivo. Gabriel fez questão de cozinhar parte do menu com Zilda. Macarrão artesanal, pão de alho, salada com hortaliças da própria estufa. Você está virando quase um chefe, brincou Zilda. Só sigo ordens, respondeu ele rindo. A chefe é ela. Durante o jantar, ao som de risadas e histórias contadas à luz de velas e lampiões, Gabriel ergueu um copo d'água e fez um brinde simples, mas profundo. Que a gente nunca perca a coragem de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Porque às vezes é no fim que a gente encontra o verdadeiro começo. Helena sorriu e todos bateram palmas. O som ecoou pela fazenda como música. Mais tarde, ao se deitarem, Helena encostou a cabeça no peito de Gabriel e sussurrou. Você me ensinou a acreditar de novo. Ele beijou o alto da cabeça dela e respondeu, você me ensinou a viver de novo. E, enquanto o vento soprava leve do lado de fora, o amor entre eles crescia em silêncio, como o ipê no jardim, ainda pequeno, mas cheio de promessas. A primavera florescia em sua plenitude. O cheiro doce das flores, o calor suave do sol, os cantos dos pássaros, tudo parecia sintonizado com a fase que Helena e Gabriel viviam. A harmonia da fazenda refletia o que existia entre eles. Um amor firme, amadurecido pela dor e agora regado por cada gesto simples do dia a dia. Mas Gabriel sabia que algumas feridas, mesmo cicatrizadas, ainda podiam arder quando tocadas. E naquele mês, uma data se aproximava, o aniversário de morte de Clara e do pequeno Lucas. Ele não comentou com ninguém. Não queria que a dor dos anos passados manchasse o presente que estava vivendo com Helena. Mas a tristeza se instalava. Em silêncio, não fazia barulho, mas cobrava espaço. Na véspera da data, ele se recolheu mais cedo, sentou-se sozinho no mirante da fazenda e olhou para o céu escurecendo. Trazia no bolso uma pequena foto que nunca mais tivera coragem de olhar, mas naquele dia resolveu encarar. Era Clara sorrindo com Lucas no colo, os dois cobertos de tinta depois de uma tarde pintando um mural na garagem de casa. Gabriel passou os dedos sobre a imagem com carinho. Fechou os olhos, respirou fundo. Foi ali, naquela solidão, que Helena o encontrou. Ela não disse nada, apenas se sentou ao lado dele e esperou. Como quem compreende que a dor não precisa de palavras, apenas de presença. Depois de alguns minutos, ele falou. Amanhã faz 3 anos que os perdi. Eu sei, disse ela com suavidade. Ele a olhou, surpreso. Como? Zilda me contou. Não por fofoca, mas por cuidado. Ela me disse que essa data mexia com você. Gabriel abaixou a cabeça. Achei que conseguiria passar por isso sozinho. E por que você precisaria? Ele respirou fundo. Porque não quero que ache que o meu amor por eles diminui o que sinto por você. Helena estendeu a mão e segurou a dele com firmeza. Amar alguém que partiu nunca vai diminuir o amor que sentimos por quem está aqui. Seu amor por ela, por ele, é o que te fez ser quem você é. E é esse homem que eu amo, completo. Com passado, com cicatriz, com tudo, as palavras dela entraram como bálsamo. Você nunca me cobra, disse ele com a voz embargada. Porque o que eu quero é dividir, não substituir. No dia seguinte, logo cedo, Helena preparou uma cesta com flores do jardim da fazenda, um pequeno pão de mel feito por Zilda e 2 balões brancos. Quando Gabriel viu, entendeu tudo sem que ela precisasse explicar.
Vamos, ele assentiu emocionado. Foram até o campo aberto no topo de uma colina, onde os dois costumavam ver o pôr do sol. Helena entregou um balão a ele e outro ficou com ela. Cada um escreveu um nome, Clara e Lucas. Depois ficaram lado a lado. Helena falou em voz baixa, que eles saibam que você está bem e que onde quer que estejam, continuem te guiando, com o amor que deixaram. E juntos soltaram os balões. O céu os engoliu devagar. Os balões subiram leves, como se levassem consigo um pedaço daquela dor silenciosa. Gabriel fechou os olhos por um momento. E então algo diferente aconteceu. Pela primeira vez, ele não sentia culpa por sorrir. Voltaram para casa sem falar muito, mas com o coração aquecido. Gabriel fez questão de cozinhar naquela noite. Preparou um risoto simples, serviu à luz de velas no chalé e tocou uma música suave no rádio antigo que Helena adorava. Durante o jantar, ele segurou a mão dela e disse: "Eu te amo, Helena. E não é um apesar de tudo, é um por causa de tudo. Você me encontrou no fundo do poço e me mostrou o céu." Ela sorriu, com os olhos brilhando. "E você me ensinou que amor não é sobre perfeição, é sobre verdade." E naquela noite, entre luzes tênues, lembranças honradas e sentimentos profundos, Gabriel dormiu como não dormia há anos, leve, como quem finalmente aceitou que é possível recomeçar, sem esquecer o que veio antes. O sol de novembro caía pesado sobre a fazenda, fazendo a terra exalar um cheiro quente de vida e trabalho. Gabriel acordava antes de todos, como sempre. Mas agora, seus passos pela varanda do chalé não eram mais solitários. Helena, quase todas as manhãs, o encontrava lá fora com 2 canecas de café e um sorriso que se tornara indispensável. Apesar do amor entre eles estar mais firme do que nunca, havia um novo desafio rondando o horizonte. O projeto de turismo sustentável que os dois vinham planejando ganhara a atenção. Um grupo de investidores de São Paulo demonstrou interesse em apoiar a ideia, desde que Gabriel e Helena viajassem para apresentar o projeto pessoalmente em um grande evento na capital. Era uma oportunidade de expansão real, reconhecimento, visibilidade, apoio financeiro. Mas também significava reabrir portas que ambos haviam fechado com cuidado. "Você está pronta para voltar a esse mundo?" Gabriel perguntou a Helena certa noite enquanto lavavam os pratos juntos. "Estou, mas só se for com você." Ela sorriu. "E você? Voltar para a cidade grande depois de tudo não é simples, mas não tenho medo. Eu só não quero perder a paz que encontramos aqui." Paz não é lugar, Gabriel. É escolha. Essa frase ecoou nele por dias. Aceitaram o convite. A viagem estava marcada para dali a 2 semanas. Gabriel preparava a apresentação com precisão, enquanto Helena ajustava detalhes com o escritório jurídico e os documentos do projeto. A cada passo, eles agiam como uma equipe, parceiros, cúmplices, apaixonados. Mas então, o inesperado voltou a bater à porta. Na terça-feira, enquanto Gabriel supervisionava uma entrega de sementes, recebeu uma visita que congelou seus ossos. Júlio, Martampou, o homem que havia sido seu sócio no passado, que quase arruinara seu nome com um processo sujo, agora surgia diante dele, sorrindo como se fossem apenas velhos conhecidos se reencontrando. "Gabriel, que surpresa boa! Sabe, eu estava aqui perto e pensei em fazer uma visita." "Você não foi convidado", respondeu Gabriel direto, com o corpo já em alerta. "Eu soube do projeto. Os investidores que vão ao evento em São Paulo são contatos meus também. E quando souberem que você está envolvido, vão querer saber por que seu nome ainda aparece vinculado a processos judiciais. Mesmo resolvidos, esses fantasmas costumam deixar rastros." Gabriel cruzou os braços. "O que você quer?" "Eu quero uma fatia.
Me deixa entrar como consultor, um nome secundário, nada visível. Em troca, eu silencio tudo, nada vai vazar. Os investidores continuam encantados e você segue como herói rural. Gabriel ficou em silêncio por um momento, não porque considerava a proposta, mas porque sentia raiva, uma raiva que há muito não experimentava. Júlio era o tipo de homem que sempre negociava com sujeira, que vestia ternos caros para esconder a podridão nas palavras. Você não entendeu nada, Júlio. Eu não preciso mais esconder o passado. E se alguém quiser usar isso contra mim, que tente, porque hoje eu ando com a verdade. E não tenho mais medo. Tem certeza? O homem deu um passo à frente. Você pode perder tudo de novo. Gabriel deu um passo também, firme. A diferença é que, dessa vez, eu sei me levantar. Sem dizer mais nada, voltou as costas e entrou na sede da fazenda. Trancou a porta. Respirou fundo e então, pela primeira vez, se permitiu tremer. Não de medo, mas de alívio. Ele havia enfrentado o próprio inferno e vencido. Quando contou a Helena o que acontecera, ela não escondeu a tensão, mas segurou. Firme nas mãos dele, isso só confirma uma coisa. O quê? Que estamos no caminho certo. E o caminho certo sempre incomoda quem escolheu o errado. Os dias seguintes foram intensos. Prepararam cada slide da apresentação como se estivessem contando uma história, não apenas de um projeto agrícola, mas de duas pessoas que recomeçaram quando todos achavam que era o fim. Na noite anterior à viagem, Helena surpreendeu Gabriel com um jantar à luz de velas no terraço da Casa Grande. Tudo simples, mas com um toque poético, como era o amor deles. No fim da refeição, ela lhe entregou uma caixinha pequena. Abre, dentro, um par de botões de punho com as iniciais GNH gravadas à mão. Para quando você subir ao palco amanhã, que lembre quem você é e com quem está. Gabriel. Engoliu seco, levantou-se, caminhou até ela e a abraçou devagar, não disse nada. Apenas fechou os olhos e sentiu. Ali, naquele abraço, havia tudo: força, medo, amor, entrega. Na manhã seguinte, partiram para São Paulo. A estrada era longa, mas a conversa era leve. Falaram sobre o futuro, sobre talvez adotar uma criança, sobre reformar um dos chalés para receber amigos, sobre escrever um livro juntos. Helena sugeria, rindo, que Gabriel poderia dar palestras sobre superação, e ele zombava dizendo que ninguém aguentaria ouvir sua voz por mais de 5 minutos. Mas, por dentro, os dois sabiam. Estavam vivendo um capítulo novo. Chegaram à cidade ao entardecer. A paisagem de concreto, os carros impacientes, o céu engolido por prédios, tudo tão diferente da paz da fazenda. Mas nenhum deles parecia abalado, porque agora carregavam a paz dentro de si. No hotel, Helena se sentou à janela, enquanto Gabriel conferia os últimos detalhes no notebook. Está nervoso? Um pouco. Mas, pela primeira vez, não por medo. É mais como ansiedade boa, como se a vida dissesse: vai lá e mostra quem você é agora. Ela sorriu. Então vai. Eu vou estar na primeira fileira. Ele fechou o notebook, foi até ela e a beijou na testa. Obrigado por me ensinar que ainda havia tempo, e obrigada por me mostrar que o tempo certo é o agora. Amanhã, em São Paulo, acordou vestida de neblina. Do alto do hotel, Gabriel olhava a cidade pela janela do quarto. A selva de concreto ainda o deixava inquieto, não por medo, mas pela lembrança do que viveu ali. Foi nessa mesma cidade que ele perdeu tudo, mas agora estava de volta, diferente, inteiro, com um novo propósito e uma nova história ao lado de Helena. A conferência aconteceria em um centro de eventos moderno, rodeado por jardins verticais e grandes painéis de vidro. Gabriel vestia uma camisa azul marinho, abotoada com os botões de punho que Helena lhe dera. Ao se olhar no espelho, viu não apenas um homem bem vestido, viu alguém que havia sobrevivido e vencido.
Helena entrou no quarto com 2 cafés nas mãos. Pronto? Agora estou. Desceram juntos para o saguão. O carro que os levaria já os esperava. O motorista, gentil, os reconheceu de matérias que circularam em blogs sobre sustentabilidade rural. Vocês são o casal da fazenda, né? A história é linda. Minha esposa chora toda vez que lê. Helena sorriu, enquanto Gabriel apenas agradeceu com um aceno tímido. Ainda se surpreendia quando percebia o impacto que sua história começava a causar. No centro de convenções, foram recebidos por uma equipe de organizadores e levados a uma sala de espera reservada. Era moderna, silenciosa, com sofás confortáveis e janelas que davam vista para o pátio interno, onde os convidados começavam a se reunir. Lembra do que ensaiamos? Perguntou Helena, abrindo o slide final no tablet. Lembro, mas acho que hoje vou falar mais com o coração do que com os dados. É exatamente isso que vai tocar as pessoas. O nome de Gabriel foi chamado. Ele se levantou. Passou as mãos. Sobre os cabelos respirou fundo. Helena segurou sua mão firme. Não se esquece, a sua história vale mais do que qualquer gráfico. Ele assentiu. Então caminhou até o palco. A sala estava cheia. Investidores, empresários, pesquisadores, estudantes. Muitos nunca haviam visto Gabriel. Outros sim. Lembravam vagamente de sua antiga empresa, dos boatos que circularam após a tragédia pessoal, da queda de um talento promissor. Mas ali, ninguém esperava encontrar um homem tão sereno. Gabriel começou em silêncio, olhou para a plateia e disse: Meu nome é Gabriel Lima, e durante muito tempo eu me escondi do mundo. Um silêncio atento tomou conta da sala. Eu era um profissional promissor. Criava sistemas, falava em eventos, acreditava em resultados, até que um acidente tirou minha esposa e meu filho, e junto com eles levou tudo que eu conhecia. Meu lar, minha fé, minha direção. Acabei na rua. Dormia em bancos de praça. Passei fome. Vi o mundo de um jeito que nunca tinha imaginado. Alguém na plateia baixou os olhos emocionado. Um dia, enquanto vagava sem rumo, vi uma mulher sendo assaltada. Corri para ajudar. Sem pensar, sem saber quem era. Ela era uma milionária. E me ofereceu dinheiro. Eu recusei. Mas ela não me deixou ir embora. Ela me procurou. Me ofereceu um recomeço. E esse recomeço mudou tudo. Gabriel apertou o controle e o telão atrás dele mostrou imagens da fazenda. Os campos, os projetos de irrigação sustentável, os funcionários sorrindo, as estufas modernas, as árvores que haviam plantado juntos. Hoje, eu sou sócio de uma fazenda que planta mais do que alimento. Plantamos dignidade, propósito, futuro. O projeto que apresento aqui hoje nasceu do chão e da dor, mas também nasceu do amor, porque foi o amor que me reconstruiu. Não apenas o amor romântico, mas o amor pela terra, pelas pessoas, pela chance de fazer diferente. Helena, sentada na primeira fileira, estava com os olhos marejados, não pela dor do que ele dizia, mas pela beleza da superação. Gabriel finalizou. Os números do nosso projeto são bons, mas melhores que eles são as histórias por trás. Histórias como a minha e como a de tantos brasileiros que só precisam de uma chance. O que eu peço hoje não é só um investimento financeiro, é um investimento em vidas, em recomeços. O silêncio que veio após sua fala foi intenso, e então a primeira palma, depois outra e outra. Em segundos, a sala inteira estava de pé, aplaudindo de verdade, não pela apresentação, mas pela coragem. Gabriel desceu do palco com os olhos cheios de gratidão. Helena foi ao encontro dele e o abraçou forte no meio de todos. Foi você. Isso basta. Isso muda o mundo. Na sequência, foram convidados para almoçar com alguns dos investidores. As conversas foram leves, humanas. Os números já não eram mais o foco.
Era a visão, o propósito. Gabriel respondia, com segurança, mas sem arrogância. Helena complementava com lucidez e entusiasmo. Eram uma dupla em essência e discurso. No fim da tarde, um dos investidores mais influentes, um homem reservado de cabelos grisalhos e voz baixa, se aproximou deles com um sorriso. Já vi muitas apresentações, mas poucas me tocaram como a de vocês. O projeto de vocês não é apenas viável, é necessário. Contem comigo. Gabriel agradeceu com um aperto de mão firme. Por dentro, sentia um misto de alívio e realização que poucas vezes experimentara na vida. No retorno para o hotel, Helena se encostou no ombro dele no banco de trás do carro. Eu nunca tive tanta certeza de que estamos no caminho certo. E eu nunca tive tanta certeza de que finalmente eu me encontrei. O céu escurecia quando chegaram. Subiram para o quarto em silêncio, como quem não precisava mais dizer nada. E naquela noite fizeram amor como nunca antes, com entrega, com gratidão, com um sentimento de vitória que não cabia em palavras. Eles haviam sobrevivido ao passado e agora estavam prontos para florescer no futuro. O retorno à fazenda foi acompanhado de uma sensação doce de missão cumprida. O céu azul parecia mais vibrante, o cheiro da terra mais acolhedor. Gabriel e Helena desceram do carro abraçados por um silêncio leve, como quem carrega no peito a certeza de ter feito o que era certo. Zilda os recebeu com um sorriso largo, o avental florido e olhos marejados. Vi tudo pela transmissão, seus lindos. Tô tão orgulhosa que parece que vocês são meus filhos. Tome, Zilda, disse Helena rindo enquanto a abraçava. Gabriel se abaixou para apertar as mãos de um dos ajudantes da fazenda que os esperava com empolgação. A fazenda é notícia em tudo que é lugar, seu Gabriel. Tem gente perguntando, se pode visitar, conhecer, aprender com a gente? Gabriel olhou para Helena e sentiu o coração pulsar com força. O projeto de turismo sustentável, que meses antes era apenas um sonho rabiscado num caderno, agora era uma semente germinando em solo fértil. Nos dias seguintes, o movimento aumentou. Repórteres apareceram, voluntários se ofereceram, professores de universidades entraram em contato querendo levar alunos. A fazenda passou a ser um exemplo vivo de que transformação começa na terra, mas precisa de gente com alma limpa para florescer. Helena e Gabriel cuidavam de tudo com calma e paixão. Planejavam as visitas guiadas, construíram uma trilha ecológica, reservaram um dos chalés para receber alunos e professores, criaram uma pequena biblioteca com livros sobre meio ambiente e recomeços. Livros que ambos amavam, e entre uma tarefa e outra, os dois encontravam tempo para si. Caminhavam até o lago nos fins de tarde. Abraçavam-se sem pressa no celeiro vazio, dançavam ao som de músicas antigas na varanda iluminada apenas pela lua. Mas o momento mais simbólico aconteceu numa tarde de domingo. Gabriel estava no campo, verificando o sistema de irrigação, quando Helena se aproximou, segurando algo atrás das costas. Tenho um presente, disse, com aquele sorriso que já era casa para ele. O que você aprontou agora? Ela estendeu uma caixa pequena de madeira. Ele abriu. Dentro, um par de sapatinhos de lã. Gabriel congelou. É sério? Ela assentiu emocionada. Sim, descobri ontem. Ainda é cedo, mas nós vamos ter um filho. Ele sentiu o mundo girar devagar. Não de medo, mas de alegria, da mais pura. A alegria que vem quando a vida, depois de tudo, te surpreende com o impossível. Ele a abraçou, forte, chorando de verdade, de tudo que foi, de tudo que doeu, de tudo que agora renascia. Você me devolveu tudo, Helena, até o que eu achava que nunca mais teria. E você me deu o que eu nunca soube que precisava. Nos dias que se seguiram, a notícia foi sendo compartilhada devagar. Com Zilda, com os funcionários mais próximos, com os amigos,
Todos recebiam com lágrimas e sorrisos largos. Era como se a fazenda inteira estivesse esperando por aquela vida que crescia em silêncio no ventre de Helena. Gabriel, agora, era um homem completo. Não porque tinha sucesso ou reconhecimento, mas porque havia aprendido o mais difícil: amar de novo, confiar, recomeçar. À noite, escrevia em seu caderno: a dor me ensinou a ouvir, a solidão me ensinou a olhar para dentro. E você me ensinou que é possível plantar futuro em terra que parecia morta. Na varanda, Helena o observava em silêncio. Grávida, com os cabelos soltos e uma xícara de chá nas mãos, ela era a imagem do que Gabriel um dia sonhara e achara que havia perdido para sempre. No que está pensando? Ela perguntou. No nome do livro? Não, do nosso filho. Helena riu. Já? Mal sabemos se é menino ou menina. Mas já amo. Seja quem for. Ela se sentou ao lado dele e encostou a cabeça em seu ombro. E se for menina, Clara, respondeu sem hesitar. Não como uma lembrança triste, mas como uma ponte. Um jeito de unir o que fui com o que sou. Ela apertou sua mão. Não havia mais nada a dizer. O tempo havia feito o que só ele podia fazer: curar, transformar, reconstruir. E agora a vida seguia, crescendo em silêncio, como o ipê no jardim. O tempo passou com a suavidade de quem respeita o que foi vivido. O verão trouxe dias mais longos, e com eles a barriga de Helena crescia com a serenidade das coisas certas. A fazenda, que já era lar, agora também era promessa. Cada canto da propriedade parecia celebrar a nova fase da vida que se aproximava. Gabriel transformou um dos quartos da casa grande em um pequeno espaço para o bebê. Pintou as paredes com as próprias mãos, escolheu móveis de madeira clara e desenhou uma árvore na parede central com os nomes Clara e Lucas gravados em 2 galhos. Uma homenagem silenciosa aos que o ensinaram a amar e agora o inspiravam a ser pai de novo. Isso não é tristeza, Helena. Ele explicou ao mostrar a pintura. É gratidão. Ela apenas o abraçou e disse: e é por isso que eu te amo tanto. Nos últimos meses da gestação, a fazenda se reorganizou. Os funcionários, agora mais próximos do casal, assumiam algumas tarefas para que Helena pudesse descansar. Zilda praticamente não deixava Helena se mover sem antes oferecer frutas, chás, compressas, almofadas, como se o bem-estar da criança fosse uma missão coletiva. Esse bebê vai nascer com gosto de bolo de fubá e cheiro de lavanda, dizia Zilda, fazendo todos rirem. Gabriel, por sua vez, equilibrava o trabalho com o cuidado. Estava mais presente do que nunca, tanto na administração da fazenda, quanto nos pequenos rituais domésticos. Ajudava Helena a calçar os sapatos, lia para o bebê antes de dormir, conversava com ele como se já estivesse nos braços. Mas, como tudo na vida, o grande momento chegou quando ninguém esperava. Era madrugada e a chuva caía fininha, quase como um sussurro sobre o telhado. Helena acordou com uma dor discreta, depois outra e outra. Às 4 da manhã, chamou Gabriel com um olhar calmo, mas firme. É agora. Ele não hesitou. A mala já estava pronta, a caminhonete abastecida. Em menos de 15 minutos, estavam a caminho da maternidade na cidade vizinha, enquanto o céu começava a clarear lentamente no horizonte. Aquela manhã foi um misto de ansiedade e silêncio reverente. Helena, mesmo sentindo as contrações, estava serena. Gabriel segurava sua mão com firmeza, como se quisesse transmitir toda a força do mundo através daquele toque. Horas depois, quando o choro ecoou pela sala de parto, ele chorou também. Era uma menina, saudável, forte. Chegou ao mundo com os olhos bem abertos, como se já soubesse a história dos 2 corações que a esperavam com tanto amor. Chamaram-na de Clara Helena. O nome, um símbolo,
de passado, de presente, de tudo o que floresce depois da dor. Ao pegá-la no colo pela primeira vez, Gabriel sentiu algo que nem mesmo a morte havia conseguido tocar. Esperança absoluta. "Bem-vinda, meu amor", sussurrou com a voz embargada. "Você é a continuação do que um dia quase se perdeu, mas foi salvo pelo amor." As semanas seguintes foram de descoberta e encantamento. Gabriel acordava de madrugada com o som dos choros curtos, trocava fraldas com uma destreza desajeitada, inventava canções para ninar a filha e se emocionava cada vez que ela bocejava ou apertava seu dedo com a mãozinha miúda. Helena, por sua vez, era luz pura. Cansada, claro, mas transbordando um amor que aquecia qualquer cansaço. A maternidade a havia transformado, e Gabriel sabia que ali, ao lado dela, encontrara não apenas uma mulher, mas a sua casa no mundo. A fazenda agora era também um berço. Um lugar onde sonhos cresciam com as plantas, onde a dor era adubo e o amor, semente. Num fim de tarde, alguns meses depois do nascimento de Clara Helena, o casal se sentou sob o ipê que haviam plantado juntos. A árvore já tinha seus primeiros galhos firmes, suas folhas dançavam com o vento. Gabriel segurava a filha no colo e Helena encostava a cabeça em seu ombro. "Acha que um dia ela vai entender tudo o que vivemos?" "Vai. Quando ela crescer, vamos contar com todas as pausas, com todos os silêncios, e o que você vai dizer que aprendeu com tudo isso?" Gabriel olhou para a filha, depois para Helena. "Que o fundo do poço não é o fim. É a terra onde a gente renasce, se tiver coragem de esperar e fé para amar outra vez." Helena sorriu, com os olhos brilhando, e então, como num ritual poético, Clara Helena sorriu também. Um daqueles sorrisos de bebê sem motivo, mas que carregam o mundo inteiro dentro. Ali, naquele instante, Gabriel teve certeza de que tudo, absolutamente tudo, havia valido a pena. A dor, a perda, a solidão, a espera, porque no final o amor venceu e continuaria vencendo em cada manhã, em cada toque, em cada novo passo daquela pequena menina que agora dormia tranquila em seus braços, embalada pelo som das folhas e pelo coração de dois pais que tinham sobrevivido ao impossível e escolhido juntos florescer.